O jogo acabou de acabar, eu nem planejei gravar esse vídeo pra ser sincero, mas depois do jogo de hoje, eu preciso desabafar como um torcedor do São Paulo, primeiramente. Porque que jogo foi esse? A gente teve um segundo tempo de um jogador a mais, o segundo tempo inteiro, e a gente não conseguiu aumentar o placar. E a gente só não perdeu porque o time do Juventude é muito ruim, é muito limitado. Porque por diversas vezes eles puderam até empatar o jogo ou até virar. O que foi o pênalti que o Caleri bateu. Bateu mal, perdeu um pênalti que era importante pra gente ampliar esse placar. Mas enfim, são só alguns flashes que vêm na minha cabeça de momentos, principalmente nesses momentos finais, do que aconteceu no jogo de hoje. Porque foi um jogo ridículo. Foi uma atuação ridícula do São Paulo. E isso é, sim, culpa do time como um todo, mas também é culpa do técnico, é culpa do Roger Machado, que não sabe ler o jogo. A gente até começa bem a partida, e nesse caso, nessa partida ainda que a gente começou bem, nossa, muito superior. Mas a partida até que tava boa, de certa forma. E aí ele toma decisões burras que, ao invés de nos colocar mais perto de ampliar a vantagem que a gente conquistou, a gente simplesmente termina o jogo 1-0, sabe? Tendo um segundo tempo em que a gente tinha uma superioridade numérica, tendo no segundo tempo que a gente tinha um jogador a mais. Como eu falei, eu não escrevi roteiro aqui, eu não planejei fazer esse vídeo, mas depois de assistir esse jogo, eu preciso desabafar, eu tô revoltado, porque não é possível que o São Paulo Futebol Clube, um time tão grande, esteja reduzido a isso. Tudo bem, a gente não pode garantir que o Crespo ia continuar vindo de vitórias. Tudo bem, se a gente pegar a porra das estatísticas, ele tinha 50% de aproveitamento, ele estava com saldo de gols neutro. Só que no momento em que ele foi demitido, nós estávamos como líderes do Brasileirão. No momento em que ele foi demitido, nós estávamos invictos do Brasileirão. E depois que o Roger Machado assume, a gente conquista 4 pontos de 18 disputados. A gente sai do primeiro lugar e cai pro quarto. E provavelmente vai continuar caindo. Se a gente chegar nos 45 pontos, vai ser chorando. Vai ser uma permanência culposa no Brasileirão. Quando não há intenção de permanecer. Porque o Roger Machado é ruim, é limitado. Se o Crespo tinha briga com Fulano, Ciclano e Beltrano, se os jogadores não queriam mais o Crespo ali, se não sei quem mais não queria o Crespo ali, tudo bem, mas tinha que trazer logo o Roger Machado, que estava livre no mercado há meses, que vinha de trabalhos ruins. Não é como se a gente estivesse tirando um técnico ruim e colocando um técnico exemplar. Aí agora vem as notícias de que não vão tirar o Roger Machado porque não tem dinheiro para pagar a multa, mas tinha dinheiro para pagar a multa do Crespo? Não tinha também. Tinha dinheiro para pagar a multa do Zubeldia? Não tinha também. Por quê? Tá devendo pro Zubeldia? Tudo bem, o Zubeldia era péssimo, era péssimo. Mas o Crespo tava fazendo um bom trabalho. O Crespo deixou claro, olha, provavelmente esse ano a gente não vai ganhar. Porque precisava de um trabalho de médio e longo prazo. Aí eles colocam o Roger Machado com a justificativa de que a gente precisava de resultados rápidos. Por quê? Eu não sei. Mas cadê os resultados rápidos? Os resultados rápidos são esses jogos lixos? Ai, mas o São Paulo ganhou. E daí? E daí que ganhou? Ganhou de 1-0 contra o Juventude com um a mais em campo. Isso é uma vitória digna? Isso é uma vitória legal? Eu já falei em outros vídeos, eu acho que no vídeo que eu falei sobre o derby, de que de que adianta, por exemplo, o Palmeiras ser campeão de tudo que ele tá disputando por aí e ficar empilhando troféus nos últimos 4 anos se o jogo do Palmeiras é ruim. Se você pega a final da Libertadores contra o Flamengo, eles não tiveram um chute a gol. E eles ficam chorando que a culpa é da arbitragem porque a arbitragem não expulsou. Mas vocês não chutaram uma vez a gol. Vocês não chutaram uma vez a gol. Como vocês queriam ganhar alguma coisa? Mas pelo menos eles estavam na final da Libertadores. Pelo menos eles estão ganhando alguma coisa. E o nosso time? O nosso time não tem elenco? O nosso time não tem um técnico bom? O nosso time tem uma diretoria lixo? Não adianta só tirar o Rui Costa. Não adianta só tirar o Roger Machado. Precisa de uma mudança além. É claro que dá pra começar por aí.
Mas não é só aí que vai mudar as coisas. Quando teve os escândalos, quando teve impeachment do Júlio Casares, parecia que as coisas estavam andando, parecia que as coisas estavam mudando. Aí a gente toma esse banho de água fria, que é a demissão do Crespo, numa madrugada, pra mandar o Roger Machado comandar o time. E aí o Roger Machado não entrega nada. E sabe o que é pior? Assim, a culpa em si não é do Roger Machado. Ele só aceitou a proposta de emprego. O cara tava desempregado. Você tá desempregado, você vai recusar emprego? Não vai recusar emprego, ainda mais pra treinar o São Paulo Futebol Clube, que é um time gigantesco. Então, tipo assim, não dá pra falar que a culpa é do Roger Machado em si. A culpa é de quem contratou ele, certo? Aí o coitado, daqui a pouco vai dar entrevista aí, vai fazer coletiva, vai estar com a cara de bosta, depressivo. Você olha pro semblante dele, você vê que ele não tá feliz. Você vê que ele tá entrando numa depressão. Cara, você precisa cuidar da sua saúde mental. Em que buraco você foi se enfiar? E agora é que é ruim pra ele, por quê? Porque vai cair tudo nas costas dele. No fim da partida, na verdade, a partida inteira, se você tava lá assistindo, você escuta a galera xingando o Roger Machado, mas no final foi pior ainda. Ainda dá um zoom assim na cara do coitado, o coitado tá depressivo. E assim, é culpa dele, mas não é culpa dele, é culpa de quem contratou ele, é culpa do Rui Costa, que vamos ver se vai cair. Aí ficam soltando lá no Twitter, né? O que Twitter é uma bolha. E as pessoas ainda acreditam, não, porque se o Roger Machado, mesmo que ele vença, ele vai cair, ele não vai cair. Vocês acham mesmo que ele vai cair? Já falaram, não tem dinheiro para contratar outro, não tem dinheiro para pagar a multa rescisória dele. Gente, beleza, tem o Dorival Júnior, que é um traíra. É aquela coisa, né? A gente tá num relacionamento ruim, daí a gente quer voltar pro ex-abusivo porque a gente acredita que com o ex-abusivo vai ser melhor. Mas a verdade é que, porra, o Dorival Júnior saiu do São Paulo. Tudo bem, ele foi pra CBF, ele foi treinar a seleção brasileira, dá pra culpar ele? Não dá. Mas aí ele sai da CBF e vai treinar o Corinthians. O Corinthians. Tá tudo bem também, né? Ele precisa ganhar o dinheiro dele, mas assim, a gente não tem 2 milhões pra pagar o salário do Dorival. A gente não tem nem dinheiro pra demitir o Roger Machado. Então não dá pra acreditar em conto de fadas. Também saiu o Roger Machado, vai entrar quem? A gente tá num momento muito delicado pro São Paulo, em que não tem muita saída. Eu vi hoje notícia de que eles querem reduzir 35 milhões da folha do São Paulo. Então, assim, quais são as nossas perspectivas de melhora? Tipo assim, isso aqui era pra ser um vídeo falando sobre o jogo do São Paulo contra o Juventude, que foi ruim. Mas aí a gente vai pensando melhor e vendo que, pô, de que adianta falar do jogo do São Paulo contra o Juventude que foi ruim? Se o problema é muito mais embaixo. Se o problema não é de fato o Roger Machado e esse resultado ridículo de 1-0 contra o Juventude, mas é um problema estrutural. Estão destruindo um time enorme. Estão destruindo um time com uma história linda. Hoje, fazem 20 ou 21 anos que o Tele Santana se foi. Um dos maiores técnicos que já pisaram no Brasil, que foi técnico do São Paulo. Imagina ele assistindo o São Paulo jogar hoje em dia, vendo o que o clube que ele transformou em um clube enorme se tornou, sabe? É muito triste ser torcedor de São Paulo. É... E, e- e é triste olhar pra tudo isso e pensar que não tem o que fazer, que a gente tá com a corda amarrada no pescoço. Não tem como melhorar. Aí será mesmo que demitir o Roger Machado vai melhorar alguma coisa? A gente tá demitindo o Roger Machado, querendo, né, a demissão do Roger Machado com a esperança de que venha Dorival. Aí vem um pior, troca 6 por meia dúzia. Já pensou eles mandam o Zubeldia voltar? Porque o Zubeldia tá com a corda bamba lá também, corda no pescoço lá no Fluminense, né? Porque Zubeldia é Zubeldia. Aí eles trazem um técnico nível Zubeldia de volta? Semana passada tivemos o menor público em, sei lá, nos últimos 5 anos no Morumbi. Por quê? Porque o torcedor tá desanimado. Quem que quer pagar pra ir ver o time do Roger Machado jogar? Eu, sinceramente, se não tivesse tentando viver da internet, não sei se eu assistiria também. Porque é aquela coisa, a gente quer assistir futebol pra, sabe, esquecer dos problemas, aí você assiste e cria um problema novo pra sua cabeça. Então, sei lá, como eu falei, esse vídeo é pra ser um desabafo no fim das contas.
Se você é torcedor de São Paulo e tá assistindo isso também, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Vamos conversar, tirar isso que tá engasgado na nossa garganta e, sei lá, né? Rezar, talvez, pro São Paulo melhorar, porque as perspectivas não são muito boas, não. Mas é isso, se você puder me ajudar se inscrevendo aqui no canal, porque quando a gente chegar a 1.000 inscritos, eu vou sortear uma camisa do seu time do coração, que provavelmente é o São Paulo. E pelo menos isso, né? Vai desfilar de camisa nova. E aqui, ó, com esse QR Code aqui, tem o nosso grupo de promoções de futebol, camisas, chuteiras, materiais esportivos e tudo mais. Então, dá uma olhada. E é isso. Eu espero, eu espero um dia conseguir voltar aqui e sorrir novamente sendo torcedor de São Paulo, porque olha, tá difícil, viu?